Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amudicas. MFI 11 é um mérito? Vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo, você conhece esse fundo da Mérito? Você teria esse fundo? O seu comentário é muito importante pra gente. Comenta aqui, o seu like, o seu compartilhamento nos ajuda muito no crescimento e engajamento do canal aí. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira às mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 645 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. E almejamos alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Eu tenho convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Tem um inscrito muito ativo no canal que disse que acredita que vai chegar até o final de setembro. E vocês acham que vão chegar quando esses 1000 inscritos? Vamos brincar agora, né? Se você quiser participar da brincadeira, seria muito interessante. Então vamos lá, firme e forte, rumo aos 1000 inscritos e conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, vamos lá. Esse fundo, ele é do setor de incorporação. Ele é um fundo pioneiro aqui na nossa bolsa, tá? Ele foi lançado em 2013, ele é incorporação. Foi lançado na base 100. Ele é da Mérito, a gestora. Tem um mandato híbrido e tem uma liquidez diária considerável. Não é das maiores, mas tem uma boa liquidez diária de 723 mil. Então, se você é um pequeno investidor, investidor iniciante com pouco recurso, esse valor vai ser totalmente aceitável. Agora, se você já movimenta ali, por exemplo, em torno de 150, 200 mil reais, pode ser que você venha enfrentar grandes dificuldades nesse fundo aqui. Mas, como a maioria das pessoas aqui tem de patrimônio, assim, em média, de 20, 30, 50, 100 mil, então acredito que não encontre dificuldades. É um fundo que tem nota 3 de 5 pelos usuários do Clube FI, tem representação no IFIX e conta com quase 4 milhões de cotas. Atualmente, esse fundo está sendo cotado a 0,95. O que isso significa? Ele está sendo cotado com 5% de desconto. Como assim? É um fundo que possui um patrimônio de 471 milhões, só que o mercado está aceitando pagar apenas 449 milhões. Então, é como se você tivesse uma nota de 100 reais conseguindo comprar essa nota por 95 reais. As suas cotas valem 118 reais e o mercado está aceitando pagar 113. Tendo o mês 6 como referência, o fundo conta com quase 30 mil cotistas. Vamos à frente. É um fundo que, como a gente viu, foi lançado na base de 100 reais. Eu tive esse fundo e aí por questões alheias à minha vontade, eu precisei vender esse fundo. Então, note o seguinte. Esse fundo passou por um problema bem grave na época, tá? Note esse fundo aqui, ó, esse poço. Esse fundo chegou a ser negociado por 60 e poucos reais. Entre 68 e 69 reais. O que aconteceu? Houve uma denúncia, houve reclamações. Esse fundo ele estava entregando nessa época aqui, ó, de 2018, 2019... Era muito difícil você ter um fundo que entregasse próximo de 1%, mesmo os fundos de papel. E esse fundo vinha entregando muito acima, sabe? Ele estava entregando mais de 1%. E aí foi feita uma denúncia, como se esse fundo fosse uma pirâmide financeira, fosse algo irregular. Então, o que aconteceu? A CVM proibiu até que houvesse negociações à época. Investigou, não foi constatado nada e houve a liberação para ser negociado novamente. Entendeu? Então, assim, esse foi um momento bem crítico desse fundo. Hoje a gente percebe fundos entregando 2%, 3% e é algo mais aceitável. Mas na época, como não existia isso, o mercado começou a olhar de forma estranha, né? Não aceitava. Então eu tinha cotas desse fundo na época e por ironia do destino, infelizmente eu tive que me desfazer. O que a gente observa? O fundo chegou a ser negociado por vezes a mais de 140 reais. Houve esse momento, o fundo começou a se recuperar. O final de 2019 para 2020 era um momento no qual o mercado estava bem aquecido. Então o fundo novamente chegou ali próximo dos 140 reais de negociação. Veio o momento pandêmico e jogou as cotas para baixo. Só que note, nem no momento pandêmico esse fundo voltou àquele fundo do poço igual ele estava antes. Isso mostra de uma certa forma, uma certa força do fundo, né?
Então ele voltou a se recuperar de novo do momento pandêmico, novamente chegou a atingir patamares próximos de 140 e atualmente esse fundo vem com a tendência de queda e agora está estabilizado. Olha, escuta o que eu estou ouvindo, estamos gravando esse vídeo na madrugada do dia 15 de agosto de 2021. Faço questão de deixar isso gravado, por quê? Acredito que até o final do ano, para o ano que vem, esse fundo vai ter uma explosão nas suas cotações. Eu sou o pai de Nau, sou um adivinho? Não. O mercado segue entrega de rendimento. O fundo entrega muito, as pessoas começam a comprar. Se o fundo para de entregar, as pessoas param e começam a vender. Então, como o mercado tem um movimento muito imediatista, esse fundo vai disparar as cotas, na minha opinião, e no desenrolar do vídeo que eu vou tentar explicar o porquê, tá? Esse fundo já passou por 7 subscrições, a última ocorreu no início desse ano, março desse ano, tá bom? Depois eu vou explicar por que eu acredito que as cotações vão subir. Vamos à frente. Então esse fundo entrega um rendimento bem, assim, estável, né? Na faixa, ó, de 98 centavos, R$1, R$1,10, ó, R$1,04, 97, 91. E nesse último mês agora, ele pagou na última sexta-feira R$1,20, no dia 13 de agosto. Esse fundo, então, esse R$1,20 equivale a 1,06%. E aí esse fundo vem com um acumulado, ó, de 10,76%. É um altíssimo rendimento, tá? Não é um fundo de papel, temos que entender isso, mas ele tá com uma entrega aí, vai fazer inveja até alguns fundos de papel. Então a gente nota que a entrega média do fundo gira em torno de 0,78, e isso aqui depende mais de questões de cotação do que outras situações. Tá? Mas ó, em torno de 0,78, 0,79, 0,80, então tem oscilado nessa faixa, tá? Vamos à frente. Aqui eu venho trazer meu primeiro ponto crítico, assim, de crítica ao fundo. O seu relatório gerencial foi um dos mais estranhos que eu já vi até então. Ele só tem 3 páginas. Até por isso eu quis trazer esse fato relevante que eu achei bem importante. Então, o seu relatório gerencial, eu picotei ele o máximo possível, mas ele só tem 3 páginas. Então, isso é um ponto muito negativo. Eu acho que o fundo deveria trazer mais informações. Mas, por incrível que pareça, mesmo só 3 páginas, ele, às vezes, tem muito mais informações do que alguns fundos aí com mais, assim, mais páginas, tá? Mas sempre dá para melhorar um pouco mais. Mas, enfim, esse fato relevante foi soltado recentemente e é por causa desse fato relevante que eu acredito que as cotas irão disparar. Se não, vejamos, ó, essa primeira página é apenas informações, né, questões regulatórias, né, com nome, tal, mas aqui na virada da página que é a questão. Ele fala o seguinte, ó, a partir daqui, sua participação em determinados projetos imobiliários pela Nova Colorado, blá blá blá, o fundo recebeu, na data de hoje, dia 22 de julho, tá? 50 milhões relativa à venda, que gerou um resultado, uma venda de um empreendimento, gerou como lucro 25 milhões. Por quê? Havia sido pago 25 milhões. Então ele teve um lucro de 101%. E olha o que fundos semelhantes a esse aqui, que a gente vai ter o Tigar, de uma certa forma o Tord é mais ou menos semelhante a isso, o próprio MXRF tem um pouco de semelhança nisso, tá? Esse aqui é um fundo de desenvolvimento, então ele pega e ele mesmo constrói tudo. O Tigar, ele também é de desenvolvimento. Já o Tord, ele investe em coisas que fazem desenvolvimento. O Tord, então assim, esses fundos que atuam nessas áreas, o que acontece? Gastou 3 anos. Só que em 3 anos, olha qual foi o retorno que esse ativo deu. Deu 100% em 3 anos. E a taxa interna, a TIR, taxa interna de retorno, foi de 26,8% ao ano. Cara, não tem esse tipo de distribuição na bolsa, né? É algo bem expressivo. Então, note que o fundo, às vezes, pode ficar sem entregar durante um tempo, mas quando ele entrega, ele dá esses booms, que é o que eu já trouxe um vídeo recentemente a respeito do Tord, falando sobre isso, do MXRF, falando sobre isso. Então, o Tord, ele tem 1/3 das suas rendas hoje, tá vindo só dos CRIs, o resto tá tudo parado. Então, quando aquilo lá começar a se desenvolver, tem grande chance de acontecer esse mesmo episódio aqui. Enfim, esse resultado todo de 25 milhões equivale a R$ 6,37. E aí, ó, o fundo distribuirá como resultado caixa. E isso vai ser repassado aos cotistas nos próximos trimestres. Porque esse fundo, o relatório dele sai para cada 3 meses. Foi um dos acordos que foi feito à época, lá da CVM com a Mérito.
Então, ao contrário de outros fundos que ele solta relatório mensal, deste foi obrigado que ele soltasse de 3 em 3 meses. Tudo bem? Vamos à frente aqui. Então, aqui eu não vou ler isso. Se você quiser saber essas informações, você para e dá uma lida com calma, tudo bem? Ou acessa o relatório gerencial, é muito simples. Mas é interessante isso, ó. Foi anunciado neste mês mais um investimento no fundo, numa área da cidade de Ponta Grossa, Paraná, a 103 km de Curitiba. Então, assim, eles estão entrando em outros locais, ó. Sai em linha com a estratégia de atuação nacional de diversificação, aproveitando a oportunidade de todo o país. Então, eles estão ampliando os seus locais de atuação. Aqui a gente vê mais ou menos, para vocês terem noção, o que vem a ser essas questões de incorporação, né? Então aqui, ó, primeiro, esse é deste, isso aqui já é outra coisa, ó. O empreendimento está aprovado perante os órgãos públicos. Qual o risco que acontece? O que vocês observam ao redor desse loteamento aqui, ó? Aqui vai ser o loteamento. O que vocês observam ao redor desse loteamento? É isso aqui, ó. Essa parte de mata. Então, o risco de quem faz incorporação, loteamento, é ter algum problema ambiental. Então, isso pode ser um grande risco que esses fundos correm, de ser vetado a construção, coisas nesse sentido. Então, pelo que o fundo indica, ó, o empreendimento está aprovado perante os órgãos públicos e conta com 270 lotes. Aqui vai ser 270 lotes, de 200, 400 metros e tal. Ó. Vai ser desenvolvido no local casas de baixo padrão, porque tem grande demanda na região. Então, eles fazem a casa, loteia, passa asfalto, passa toda aquela parte de esgoto, de água, de energia. Né? Eles fazem toda essa situação e depois vendem. Esse aqui é essa em Ponta Grossa que eles acabaram de entrar. Olha que interessante aqui também, ó. Como destaque dos empreendimentos em carteira, o GSP Golden em Boituva, isso aqui já é em São Paulo, segue em ritmo acelerado, de 3 obras com as 3 primeiras fases já concluídas. E agora já foi lançada a 4ª etapa e segue num bom ritmo de vendas. Então, três, eu não sei quantas são, né, que a gente até então é a primeira vez que eu trago esse fundo aqui para o vídeo, mas, ó, tá 100% vendida da 3ª etapa. Outro ponto bem interessante. Aqui a gente vê alguns detalhes do fundo sobre o valor da sua cota, a quantidade de cotistas, a sua taxa de administração, que é um pouco salgada, né? 2% ao ano sobre o patrimônio líquido, então uma taxa bem salgada, e mais 20% sobre o que excedeu o CDI. Então aqui, esse é outro ponto muito negativo desse fundo. As suas taxas são muito altas, muito. Só que aí é aquela história, você aceita pagar algo caro se ele continuar te entregando? É aquela questão, né, assim... É aceitável, mas poderia dar uma diminuída nessas taxas, né? Mas enfim, vamos à frente. Aqui a gente também observa o que o fundo vinha entregando e ele faz um comparativo ao CDI. Então assim, ó, esses 96 centavos equivalia a 0,98. Em relação ao CDI da época, dava quase 589%, 700%. Isso oscila por quê? Agora os mesmos 92 centavos, ó, quase não mudou. Representava de 98 aqui, porque também tem que saber o valor da cota, representava 0,88, só que em CDI já caiu bastante, porque o CDI alterou. Então isso influencia. Mas enfim, o fundo sempre entregou muito acima do CDI, né? Vamos à frente aqui. Aqui a gente também vê essa mesma informação, mas em forma de gráfico, né? Então essa vermelha aqui, ó, seria quem aplicou no IFIX. Essa de baixo aqui, ó, cinza, é quem aplicou 100% do CDI já descontando o imposto de renda, porque o CDI tem que pagar imposto de renda, e isso aqui é o resultado do fundo. O fundo, IFIX e CDI. Então, mesmo o IFIX tem conseguido bater o CDI aí com frequência, tá? Vamos à frente. Aqui a gente também observa a sua disposição geográfica, ó. 23 ativos, 11 concluídos, 3 em obras, 8 em pré-lançamento, 1 empresa loteadora, 5 empreendimentos, mais 4,8 milhões e tal. Ó. Toda essa região já está com posição, né, do fundo. 77% atualmente está vendido, 82% das obras realizadas. Então a gente observa que é um fundo que já pegou bastante tração. Ele não é um fundo iniciante, ele está aí no mercado desde 2013, né? Vamos à frente. Aqui a gente observa também os seus relatórios, ó, eles têm 66% de baixa renda, mais 21% de média e baixa renda, média renda e média para alta renda. Como é que está a situação aí? Ó, 82% concluído, pré-lançamento em obras, como a gente já tinha visto,
que mais? Urbanização, 73%. Incorporação residencial, 27%. Aqui ele faz um detalhamento. Qual situação que está, qual fase? Está concluído? As obras? Ok. E as vendas? Então a gente observa que, mesmo em situações, ó, as obras vão acompanhando as vendas, ó. Obras, vendas acima das obras. Então nessa fase aqui, ó, então não tem nada ainda de obra, nada vendido. Mas olha os retornos desses empreendimentos, ó. De 12% a 15% mais o IGPM. O IGPM está acumulado em 30%, quase 40%. Retorno de 20% a 30% aqui, ó, mais INCC, Índice Nacional de Consumidor e tal. Ó, 20% a 30% mais IGPM. Então são altíssimas taxas que o fundo consegue contratar. Muito interessante. Aqui é outra página, né, também a respeito disso. A gente vê assim, obras e o quanto já foi vendido. Ó. Então, obras, quase tudo vendido. Obras, quase tudo vendido. Ele tem conseguido vender bastante aí dos seus imóveis, né? Só isso aqui que é um pouco preocupante, que já 100% das obras e só 70%, entre aspas, só 70% vendido. Mas não representa quase nada do fundo. Então tem que ter atenção, então, a esses dois pontos aqui, ó. O que esses empreendimentos representam na carteira? Ó, quase nada, nenhum aqui é de grande destaque. E o que a gente vai encontrar de grande destaque são esses dois aqui, ó. Tem que ter atenção com esse empreendimento e com esse empreendimento. Então esse empreendimento aqui, ó, ele já está 100% concluído e quase 90% vendido. Então ótimo, não está com problema de atraso nas obras. E esse outro empreendimento, que esses dois juntos representam 35% do patrimônio do fundo. Então tem que ter uma atenção maior. Já está 98% concluído e 91% vendido. Olha a taxa de retorno desse empreendimento. Fora isso, os demais têm pouco impacto aí no fundo. Vamos à frente. Então, pessoal, o que vocês acharam desse fundo? Vocês gostaram? Vocês teriam esse fundo? Eu gostei bastante. Estou pensando seriamente em me posicionar novamente nesse fundo, tendo em vista... É um bom fundo e ainda mais essa excelente opção que ele vai começar a distribuir. Quando esses pingados começarem a cair na conta aí, R$1 extra, R$2 extras, além do que ele tem para entrega, as pessoas vão endoidar, só que aí eles perdem um time, entram depois, né? Então, se você vê uma oportunidade, você tem que se posicionar antes de acontecer. Depois que acontecer, já é tarde. Aí a cota aumenta, você já perdeu a entrega do resultado. Então, esse meu ponto de vista não é uma indicação de compra, venda ou manutenção. Não compre porque eu estou dizendo que eu pretendo comprar. Tá? Não faça isso, pelo amor de Deus. Se posicione, pense, raciocine, chegue você à sua conclusão. Você tem que saber dos riscos. Todo fundo de corporação você tem aqueles riscos ambientais que eu falei, vários outros riscos por trás. Fique muito atento a isso. Não vá pelo que as pessoas dizem. Eu achei um bom fundo, eu já tive, inclusive, e pretendo voltar a ter posição nele. Mas enfim, por favor, deixa o like no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse fundo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 645 inscritos, mas nos ajude a alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Conto com a ajuda e compreensão de todos vocês aí. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e boa madrugada, né? E fui! Artlist.io